Eu quero que o Brasil, eu quero que a sociedade veja isso aí, tá certo? Se comova e una forças para apoiar esse casal de idosos. Por favor, doutora Patrícia Kelly. Bom, trata-se de um processo de reintegração de posse. Como o senhor teria falado anteriormente, eles atentaram com uma ação de uso capião. Porém, em um outro processo, eles não lograram êxito, porque não reconheceram um vínculo. Aquele que mora há quase 48 anos não tem intenção de ser dono e proprietário do lar. É estranho, mas não vem ao caso porque não fazemos parte desse processo e já foi transitado e julgado. No entanto, quando eles adentraram com a ação de reintegração de posse, liminarmente o juiz concedeu de pronto e imediato, sem haver uma audiência de justificação, haja vista que era uma posse velha de quase 50 anos morando no imóvel. Rapidamente, nós sabemos que a celeridade no âmbito jurídico não é uma coisa que caminha junto. Então, mas, infelizmente, um processo que rapidamente teve uma resolução de pronto. Então, o juiz estabeleceu que fosse desocupado em março do ano passado, em plena pandemia, botando esses dois idosos ao risco e sem ter para onde morar. Mediante umas decisões, mediante tentativas e conciliações, o oficial de justiça deixou de cumprir a decisão do juiz e o juiz, então, foi obrigado a suspender sua própria liminar, porque não teria onde botar esses dois idosos em plena pandemia. Então, o que comoveu a nossa sociedade e o que comoveu a todos aqui é porque essa reintegração de posse correu rapidamente no âmbito jurídico e, desde então, teve como uma resposta, numa sentença, a qual mandando desocupar em 30 dias. Então, estamos tentando ainda, com os meios legais, tentar recorrer, apelar dessa sentença para que esse pleito seja modificado, essa sentença, essa decisão judicial. Mas o que nos traz aqui para gerar essa comoção social é justamente quando você falou, a justiça não está sendo feita. A lei está sendo aplicada às cegas. E talvez o que nos choca ainda mais é porque o polo ativo dessa demanda são empresários, é uma empresa de grande montuário econômico na cidade, são portadoras de quase 80 imóveis, tem uma grande soma de dinheiro. Então, e esses dois idosos é uma casa simples, situada no Terreiro do Forró, palco cultural da nossa cidade de Patos. Eles vivem humildemente. Se o senhor fosse lá visitar, se tiver imagem aí para mostrar que a casa é simples, Doutora Patrícia Kelly, por favor, só atrapalhar a senhora um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu entendi direito. Duas coisas. Primeiro, eu gostaria que a senhora falasse a que a senhora atribui essa pressa, essa rapidez, né, do juiz ter dado tão rápido essa sentença aí de despejo, né? Como a senhora mesma disse, sem ter ouvido, sem ter... Tudo bem, no momento desse. Segundo, eu ouvi direito o que a senhora falou, que a família que está querendo que os idosos saiam, nós estamos com as fotos aqui dos idosos e da casa, já já a produção vai botar aí na tela. Eles têm mais de 80 imóveis aí na região e estão querendo que os idosos saiam nesse momento de pandemia. É isso mesmo que a senhora falou? Eu entendi direito? Entendeu perfeitamente. São empresários. O polo ativo dessa ação é a empresa Agudoeira Horácio Nóbrega, a qual os herdeiros fazem parte desse amontoário de herança, eles fazem parte dessa herança, então automaticamente eles assumiram a frente dessa empresa e dentro da cidade de Patos, mais conhecido um galpão onde funciona a Lojas Americanas, o Bar São João, então são valores, esses imóveis são valores milionários. Então, esse terreno específico a qual eles estão questionando vale em torno de quase R$500 mil.
Então, mas eles querem botar esses 2 idosos para fora, numa casinha que não tem 50 por 15 por 30, no máximo. A casinha é humilde. Eu não sou muito boa de localidade, mas essa casinha que estamos visualizando aí, então é uma casinha simples, humilde, sem telhado, parte dela ainda está. O que é que acontece? Esses herdeiros têm propriedade na cidade de Patos de avaliadamente milhões de reais e estão querendo apenas expulsar eles, sem ter para onde ir, não tiveram a possibilidade de um acordo onde eles oferecessem de forma graciosa, de forma voluntária, de forma que pudesse honrar e proporcionar um lar digno a esses 2 idosos. Então, o que a gente busca é uma comoção social para que toda a sociedade tome conhecimento desse caso específico, para que unamos força, para que esses herdeiros se compadeçam, que se mobilizem no sentido de gerar um princípio de humanização, um princípio de empatia que tanto se faz necessário nos dias de hoje, mesmo que a justiça seja cega, mesmo que a justiça às vezes seja cumprida na letra fria da lei, mas é preciso levar em consideração o caso real, a justiça de fato. Não basta só uma justiça a qual se cumpra o que está determinado da lei, mas essa justiça tem que atender ao caso específico, ao que acontece de fato. Então, deixar à míngua, deixar ao relento. Esse casal de idosos hoje é quase uma sentença de morte. Haja vista que tem 91 anos, está no fim da sua vida, e 80 anos, o máximo que eles precisam, eles não têm mais forças nem recursos físicos para construir um lar. Então, o que se precisa é dar uma tranquilidade de um fim de vida tranquilo, em um lar onde eles possam dormir adequadamente. Então, nós temos conhecimento, assumimos esse caso e temos conhecimento de que, a partir do momento que foi decretada a sentença na própria audiência de instrução, que não é geralmente a praxe acostumada do nosso dia a dia, geralmente os juízes passam tempo, dar direito às partes a fazer uma sustentação escrita, mas, no entanto, o juiz, por bem, se apegando unicamente e exclusivamente à letra fria da lei, decretou uma sentença de desocupação imediata, dando apenas um prazo de recurso para eles. Então, nós chamamos o Ministério Público para se fazer compor ao presente polo da ação, para, como fiscal da lei, também tutelar, haja vista que são idosos.